O nevoeiro, frio e implacável, pairava sobre as ruas de paralelepípedos. Era uma presença constante, envolvendo tudo em um manto de mistério e medo. As luzes dos lampiões mal conseguiam penetrar a espessa névoa, criando sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria. Era 1888, em Londres, e o distrito de Whitechapel era um labirinto de becos escuros e vielas sinistras. As ruas eram estreitas e tortuosas, um verdadeiro quebra-cabeça para quem não conhecia bem a área. Os moradores, acostumados com a escuridão e a umidade, moviam-se como sombras, sempre atentos ao menor sinal de perigo. A pobreza e o desespero espreitavam em cada esquina. As condições de vida eram deploráveis, com famílias inteiras amontoadas em pequenos cômodos insalubres. A fome e a doença eram companheiras constantes, e a esperança parecia uma lembrança distante. As crianças brincavam nas ruas sujas, alheias ao perigo que as cercava. As pessoas viviam com medo, sussurrando o nome que assombrava seus sonhos: Jack, o Estripador. Ele era o monstro que se escondia nas sombras, o predador que atacava sem aviso. Cada novo assassinato era um golpe na já frágil sensação de segurança dos moradores. As conversas nos pubs e mercados eram dominadas por teorias e especulações sobre sua identidade. Ele surgiu da névoa, um espectro na noite. Ninguém sabia de onde vinha ou para onde ia. Sua presença era sentida antes mesmo de ser vista, um presságio de morte iminente. Os relatos descreviam um homem de aparência comum, mas com um olhar que gelava a alma. Um predador que escolhia mulheres vulneráveis, suas vítimas, mulheres que viviam à margem da sociedade. Eram trabalhadoras do sexo, mulheres que já enfrentavam uma vida de dificuldades e perigos. Para elas, a ameaça de Jack, o Estripador, era mais um fardo em uma existência já marcada pelo sofrimento. Ele as matava brutalmente, deixando para trás cenas de horror indescritível. Os corpos mutilados eram encontrados em becos escuros, um testemunho macabro de sua crueldade. A polícia, despreparada para lidar com um assassino tão astuto, lutava para encontrar pistas que levassem à sua captura. O terror se espalhou por Whitechapel como uma mancha de óleo, enquanto Jack, o Estripador, continuava à solta. A polícia estava perplexa. Cada novo crime aumentava a sensação de impotência e desespero. Os jornais sensacionalistas alimentavam o pânico, com manchetes que gritavam sobre os horrores das noites de Whitechapel. Quem era esse monstro que aterrorizava suas ruas? As teorias abundavam, desde um médico louco até um nobre decadente. A falta de evidências concretas apenas aumentava o mistério, e a população exigia respostas. A pressão sobre a polícia era imensa, e cada dia sem uma prisão aumentava a frustração e o medo. A cada novo assassinato, a pressão aumentava. A presença policial nas ruas de Whitechapel se intensificava, mas parecia insuficiente para deter o assassino. As patrulhas noturnas eram reforçadas, e os investigadores trabalhavam incansavelmente. Mas Jack, o Estripador, continuava a escapar. A sombra de Jack, o Estripador, pairava sobre Londres, e o medo se tornava cada vez mais palpável. Ninguém estava seguro. As noites eram longas e cheias de terror, e a cidade vivia à mercê de um assassino que parecia invencível. A lenda de Jack, o Estripador, crescia a cada dia, alimentada pelo medo e pela incerteza, e Whitechapel nunca mais seria a mesma. A madrugada de 31 de agosto de 1888 revelou um horror que chocaria Londres. A cidade, ainda envolta em névoa e silêncio, estava prestes a acordar para um pesadelo que deixaria cicatrizes profundas em sua história. Mary Ann Nichols, uma mulher que lutava para sobreviver nas ruas de Whitechapel, foi encontrada morta em Bucks Row. Ela era uma das muitas mulheres que enfrentavam dificuldades extremas, tentando encontrar um meio de vida em um ambiente hostil e perigoso. Seu corpo, mutilado de forma grotesca, contava uma história de violência extrema. A brutalidade do crime era algo que a cidade nunca tinha visto antes, e a notícia se espalhou rapidamente, causando um choque coletivo.
A garganta de Mary Ann havia sido cortada e seu abdômen aberto com fúria. A precisão e a selvageria dos ferimentos sugeriam que o assassino tinha um conhecimento macabro de anatomia, o que só aumentava o medo e a especulação entre os moradores. O pânico se instalou em Whitechapel. As ruas, que já eram conhecidas por sua pobreza e criminalidade, agora estavam mergulhadas em um terror ainda mais profundo. As pessoas evitavam sair de casa à noite, e a atmosfera estava carregada de medo. Era como se o Saci Pererê tivesse passado por ali, espalhando medo e terror. A lenda urbana do Saci, conhecida por suas travessuras e maldades, parecia ter ganhado vida nas ruas de Londres, mas desta vez a ameaça era real e mortal. Os moradores sussurravam sobre o assassino, temendo que ele pudesse atacar novamente. Cada sombra, cada ruído na noite era motivo de alarme. As teorias sobre a identidade do assassino variavam, mas todas compartilhavam um elemento comum: o medo do desconhecido. A polícia iniciou uma investigação em larga escala, mas as pistas eram escassas. Os métodos forenses da época eram rudimentares, e a falta de testemunhas complicava ainda mais a busca pelo culpado. A pressão sobre as autoridades aumentava a cada dia. Quem era o responsável por essa atrocidade? A pergunta ecoava nas mentes de todos, desde os cidadãos comuns até os mais altos escalões da polícia. A falta de respostas concretas só alimentava o pânico e a especulação. A resposta, por enquanto, permanecia envolta em mistério. A figura sombria que cometera tal ato parecia desaparecer na névoa de Londres, deixando apenas um rastro de morte e medo. A morte de Mary Ann Nichols marcou o início de uma onda de terror que assombraria Londres por meses. Cada novo dia trazia consigo a possibilidade de mais uma vítima, e a cidade vivia sob a sombra constante do medo. Ela foi a primeira vítima, mas não seria a última. A sensação de vulnerabilidade era palpável, especialmente entre as mulheres que, como Mary Ann, viviam nas margens da sociedade. O reinado de terror de Jack, o Estripador, havia apenas começado. A cidade de Londres estava prestes a enfrentar um dos capítulos mais sombrios de sua história, e a busca pelo assassino se tornaria uma obsessão que perduraria por gerações. Pouco mais de uma semana depois, em 8 de setembro, o pesadelo se repetiu. A cidade de Londres, já assombrada pelos eventos recentes, mergulhava ainda mais no medo e na incerteza. As ruas escuras e estreitas de Whitechapel tornaram-se um cenário de terror constante, onde cada sombra parecia esconder um perigo iminente. Annie Chapman, outra moradora de Whitechapel, foi encontrada morta em Hanbury Street. Ela era uma mulher de meia idade, conhecida por muitos na vizinhança. Sua morte não foi apenas um crime, mas um sinal de que ninguém estava seguro. A comunidade, já fragilizada, sentiu o golpe profundamente. Era madrugada, e a lua cheia iluminava a cena macabra. A luz prateada da lua lançava sombras longas e sinistras, criando um ambiente ainda mais assustador. A tranquilidade da noite foi brutalmente interrompida pela descoberta do corpo de Annie. O corpo de Annie estava ainda mais brutalizado do que o de Mary Ann. A violência do ataque era indescritível, e os detalhes horríveis deixaram todos em estado de choque. Os detetives, acostumados a cenas de crime, ficaram perturbados com a brutalidade sem precedentes. Sua garganta havia sido cortada, seu abdômen aberto e seus órgãos internos removidos com precisão cirúrgica. A perícia do assassino em anatomia era evidente, o que levantou suspeitas sobre sua possível formação médica. A precisão dos cortes indicava um conhecimento profundo do corpo humano. A selvageria do ataque chocou até mesmo os policiais mais experientes. Eles se perguntavam que tipo de monstro poderia cometer tais atrocidades. A pressão sobre a polícia aumentava e a necessidade de capturar o assassino se tornava cada vez mais urgente. A cada novo assassinato, a ousadia do assassino aumentava. Ele parecia desafiar as autoridades, cometendo crimes cada vez mais brutais e deixando pistas enigmáticas. A cidade estava em um estado de pânico crescente e a sensação de impotência era palpável. Ele não parecia se importar em ser pego,
deixando um rastro de sangue e horror por onde passava. A audácia do assassino era assustadora, e sua capacidade de escapar da captura era frustrante para todos. Cada novo crime aumentava a sensação de terror e desespero. A polícia estava sob pressão para encontrar o responsável, mas Jack, o estripador, parecia estar sempre um passo à frente. As investigações se intensificaram e a polícia utilizou todos os recursos disponíveis, mas o assassino continuava a escapar. A frustração entre os detetives era evidente e a população exigia respostas. O medo se espalhou por Londres como um rastilho de pólvora. As manchetes dos jornais alimentavam o pânico, e cada nova notícia sobre o assassino aumentava a histeria coletiva. As pessoas começaram a tomar precauções extremas, e a vida noturna da cidade praticamente cessou. As pessoas evitavam as ruas à noite, aterrorizadas com a ideia de cruzar o caminho do monstro de Whitechapel. A cidade, que antes era vibrante e cheia de vida, agora estava mergulhada em um silêncio sombrio. O medo de ser a próxima vítima era constante, e a desconfiança pairava no ar. A sombra de Jack, o estripador, pairava sobre a cidade, mais ameaçadora do que nunca. Ele se tornou uma figura quase mítica, um símbolo do mal que assombrava Londres. A cada noite, a cidade esperava, temendo o próximo ataque, enquanto o assassino continuava a desafiar todas as tentativas de captura.